Fala, tripulação, tudo bem? No vídeo de hoje vamos aprender a história da Revolução Francesa como você nunca viu aqui no YouTube. Vem comigo, caneta e papel, vamos anotar tudo bonitinho, hein? Me acompanhe, ó, me segue, compartilha o meu canal, divulga pra geral aí, vamos chegar aos 300, me ajuda aí, por favor. Eu coloquei uns links aí embaixo, se sua mãe, sua tia, sua irmã, se vocês compram pelo Mercado Livre, pela Amazon, pela Hotmart, eu deixei uns links aí para você comprar o que você quiser por lá. Se você comprar pelo meu link, você me ajuda, tá bom? Vamos lá, um abraço. E se você conhece algum professor que quer aprender dicas legais para dar uma aula da hora também, eu tenho o meu livrozinho lá na Hotmart, lá, que é um livro de professor para professor. Também coloquei aqui no link um vídeo para quem gosta de desenhar. Meus alunos desenham super bem. Vocês sabem que eu sou o cara desenhando, né? Ninguém desenha pior do que eu. Se você desenhar pior do que eu, por favor, eu precisaria fazer esse curso. Coloquei aqui um curso de desenho, também um livro bem legal, as histórias da Bíblia em mangá, enfim. Dá uma olhadinha aí nos links aí, pode comprar o que está no link ou qualquer coisa através do meu link também. Venha comigo, vamos aprender a história da Revolução Francesa através dos olhos do pai de Napoleão Bonaparte. Vamos falar sobre a Revolução Francesa. Esse vídeo vai falar da Revolução Francesa até Napoleão Bonaparte. Da Revolução a Napoleão, da Revolução a Napoleão, de 1789, 10 anos, 1799. Numa perspectiva diferente, como se eu fosse o pai de Napoleão Bonaparte. Então eu vou começar uma história, um drama, um romance, como se eu fosse o pai do Napoleão, como que foi a Revolução Francesa na perspectiva dele, como que ele estava ali preparando o seu filho. Venha comigo, membro da minha tripulação. Bora lá. O pai de Napoleão conta a Revolução. Esse, então, vai ser o tema desse nosso vídeo. O pai de Napoleão conta a Revolução. Primeira parte da história, antes da monarquia constitucional, 1789 a 1791. Sou Carlo Bonaparte. Escrevo estas palavras como um homem que viu sua pátria, a Córcega, ser anexada pela França. Nunca imaginei que esta França que tanto admirei, um reino esplêndido e poderoso, desmoronaria diante dos próprios excessos. Enquanto meu filho, o Napoleãozinho, estudava em Brienne, as ruas de Paris fervilhavam de insatisfação. O rei Luís XVI reinava sobre um país onde a fome e a miséria assolavam todo o povo. Mas a nobreza e o clero, permaneciam lá intocáveis. As ideias iluministas que pregavam a liberdade, igualdade e a fraternidade já haviam influenciado revoluções anteriores, como as revoluções inglesas do século XVII, e agora encontravam um solo fértil na França. Além disso, a Revolução Industrial Inglesa mostrava que um novo modelo econômico estava surgindo, estava saindo do mar, estava emergindo, evidenciando ainda mais o atraso e a crise da monarquia francesa. A França era dividida por estados, e o terceiro estado, galera, aqueles que realmente sustentavam a França, camponeses, burgueses, trabalhadores, eles começaram a se organizar. A convocação dos Estados Gerais de 1789 parecia uma grande oportunidade de mudança, mas logo veio aquele banho de água fria. Logo ficou claro que os privilégios da nobreza impediriam qualquer reforma significativa. O terceiro Estado? O terceiro Estado então retirou-se, proclamou um juramento, o juramento do jogo da pela, comprometendo-se a criar uma Constituição. Nesse momento, nasceu a Revolução Francesa. Eu, Carlo Bonaparte, fiquei abismado quando vi aquela população toda indo para a Bastilha e derrubando a Bastilha. Então, oficializada a Revolução no dia 14 de julho de 1789, com a queda, com a derrubada, o domínio da população do terceiro estado sobre a Bastilha. Isso marcou o fim da monarquia absolutista. Eu fiquei preocupado com meu filho Napoleãozinho. O povo, exausto de injustiças, invadiu essa prisão que simbolizava o poder despótico do rei absolutista.
A Assembleia Nacional Constituinte tomou o poder. A nobreza viu sua influência desmoronar com o documento chamado A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que proclamava liberdade, igualdade e fraternidade. A primeira parte, então, que eu estou contando para vocês, pai do Napoleão, Carlo Bonaparte, foi quando a monarquia absolutista ela cai e vai começar uma grande revolução na França, que foi de 1789 a 1791. Agora, a segunda parte dessa história se chama Monarquia Constitucional, 1791 a 1792. Gente, o meu país, a França, agora tinha uma Constituição. Essa Constituição limitava o poder real e estabelecia a soberania da população, do povão. Luís XVI ficou lá lutando, ficou relutando e relutando e aceitou suas novas restrições, mas tentou vazar, tentou fugir para Varennes em 1791, revelando assim suas verdadeiras intenções. No fundo, ele não estava aceitando muito não, que a França não teria mais ele como rei absoluto. A desconfiança cresceu e o negócio ficou tenso. Então, os revolucionários moderados e os revolucionários mais radicais se uniram ali. Os revolucionários radicais são chamados de jacobinos. Os revolucionários mais republicanos, pera lá, vamos devagar, vamos fazer uma mudança aos poucos, são chamados de gerundinos. Jacobino de um lado, gerundino do outro. A guerra contra as monarquias europeias era inevitável. A Áustria, a Prússia, temendo que a revolução se espalhasse, declararam guerra contra a França nessa época. A população parisiense, desconfiada do seu próprio rei, exigiu sua deposição. Tirem o rei Luís XVI. A monarquia constitucional não duraria muito tempo. Por quê? Porque o rei ele vai nos bastidores querer manter o seu governo absoluto. Esse amostradinho desse rei, hein? Começa então a terceira parte, a convenção e o diretório. A convenção e o diretório. Vai de 1792 a 1799. Primeira parte, 1789 a 1791. Segunda parte, 91 a 92. Terceira parte, 1792 a 1799. Durou mais ou menos 7 anos. Nesse ano, 1792, a França tornou-se uma república. Luís XVI foi julgado por traição e em janeiro de 1793 foi guilhotinado. Sua morte simbolizava o fim da monarquia, mas também não simbolizava somente o fim da monarquia, mas também mergulhava a França em uma nova era, a era de terror e instabilidades. Um grande radical chamado Robespierre assumiu o controle e instalou o chamado período do terror, de 1793 a 1794, eliminando qualquer suspeito contra a revolução. Ele era colocado em praça pública e era guilhotinado. Eu quase fui guilhotinado quando era criança, galera. Tava brincando de bicicleta, fui frear a bicicleta com uma ripa, com uma madeirinha, entrou no meu pescoço aqui, tomei 4 pontos. Foi terrível, eu tinha uns 10, 11 anos. Meu filho Napoleão assistia a esses eventos de longe, crescendo no exército francês e demonstrando todo o seu talento militar. Enquanto isso, milhares eram mortos diariamente por aquela guilhotina. E a revolução devorava seus próprios filhos. Em 1794, pela própria guilhotina, a revolução ela devora, ela tira a vida do grande responsável por essa fase de terror, Robespierre, sendo ele condenado a morrer pela própria ferramenta sua de controle, pela própria guilhotina. Depois que ele morre, começa uma nova fase, chamada o diretório. A fase que chama-se diretório, vai de 1795 a 1799, tentou dar uma amenizada, uma acalmada na França. A burguesia ganhou poder e a aristocracia, que ainda estava sobrevivendo ali, tentava recuperar espaço e tal, Por aristocracia, entenda o pessoal lá da nobreza, tá bom? Então agora a gente está falando do diretório. E nessa fase do diretório, a aristocracia, os nobres estavam tentando se encontrar ali e tal, estavam tentando sobreviver e encontrar o espaço deles. No entanto, o povo, que ainda sofria com as crises econômicas e conspirações políticas, juntaram o exército se tornou a principal força do país, não mais a aristocracia, não mais o rei.
e foi nesse cenário que o meu filho, Napoleão Bonaparte, começou a ganhar destaque. O exército era a força mais poderosa da França e meu filho se destacava lá como um dos grandes e principais generais. A França precisava de ordem. Napoleão, com sua astúcia e ambição, percebeu que a revolução abriria espaço para alguém como ele. Chegou a vez do meu filho, em 1799, através do golpe do 18 de Brumário. Por que aconteceu nessa data? 18 de Brumário, que era o mês francês. Ele derrubou o diretório, acabou com os líderes do diretório, instalou o consulado, onde ele, inspirado na Roma Antiga, seria o grande cônsul, o grande imperador da França, assumindo o poder como primeiro cônsul. A revolução, que começara com o nome de liberdade, agora dava lugar a um governo centralizado e autoritário. Embora eu já não estivesse mais vivo para ver isso acontecer, meu filho levaria a França a um novo destino. Ele usaria as ideias revolucionárias para fortalecer seu poder, prometendo estabilidade e glória. A França deixava para trás o caos no contexto de uma revolução para começar agora uma era, a era de Napoleão Bonaparte, o meu filho. Até o próximo vídeo. Um abraço, tripulação.